alguém com medo aí? Você tá com medo, Letícia? Mas não. Ah, é a brincadeira do medo. Às vezes a gente chega para fazer uma entrevista de emprego, para falar em público, para começar a primeira live, né, Marley? A gente tem medo. A gente tem medo. Mas e qual é a diferença, né, daquele medo que nos trava, que nos deixa no estagnar, em vez de fluir com a vida, e aquele que nos protege, que nos dá cautela, nos faz pensar antes de falar, antes de agir. Então tem um medo bom. O medo protetivo, né? É aquele medo que, assim, a gente não vai se jogar de cabeça em tudo, né? A gente calcula, observa, uma certa cautela, eu vejo assim, né? É um medo cautelar. E agora o medo que nos paralisa é esse que a gente precisa estar olhando junto aqui, porque a vida é para a gente seguir nela, para a gente fluir por ela, né? E se tiver alguma coisa estagnando a tua vida, é isso que nós vamos olhar junto, porque se não está fluindo, né? Onde é que paralisou? Pode ser o medo, sim, disfarçado de outras coisas, né? Eu não consigo, tudo que eu faço dá errado, né? Eu não consigo sucesso, mas às vezes é o medo de ficar rica, ou de crescer mais do que tua mãe ou teu pai, ou de ter sucesso e teus irmãos não tenham tido sucesso, tenham tido uma vida muito difícil, né? E aí vem esse medo inconsciente de fluir pela vida. E aí você se trava. Então a gente tem vários caminhos aqui que a gente pode olhar junto. Por onde que está o teu medo? Por onde está andando o teu medo? Né? Vocês estão ouvindo um gato miar? Oh, meu Deus! Ele quer participar da live, sabe? Acho que ele Eu está com medo de ficar sozinho. Ele está com medo de ficar sozinho. viu? Então, meus amores que estão aqui com a gente, me digam, o que vocês querem ouvir sobre o medo? Qual medo vocês têm? É medo de falar? É medo de agir? É medo de soltar? É medo de tomar uma decisão? Então, me contem aqui nos comentários, gurias, o que vocês têm medo? Para que a gente possa ajudar vocês também, diretamente. Existe o medo físico, que é, sei lá, medo de barata, medo de altura, né? Isso é um medo físico. Ei, Patrícia, que lindona entrou. Então, existe o medo físico, que esse a gente não é o caminho que a gente está aqui olhando hoje, mas é só para deixar claro que existe o medo físico, que é esse real que a gente tem, e existe o medo que é a nível emocional. E é esse medo que a gente precisa estar olhando junto, a Letícia, a nível do campo energético, né? E aí parece que ela vai trazer hoje uns receitinhas e banhos e ervas e essas coisas de bruxa. E eu trazendo para vocês esse olhar, medo de magoar as pessoas e acabam me anulando. Sim, então, podemos começar por aí, a Carla, né? A Rosane também perguntou como detectar qual o tipo de medo. Rosane, tu pode, primeiramente, ver o que está travado, né, na tua vida, que nem a Marley disse. O que está travado? O que que tu olha e tu diz, eu queria tanto fazer, mas é que essas palavrinhas, o mais é que essa desculpa, ela pode estar relacionada ao medo. E aí tu vai olhar para essa desculpa e vai perguntar para ela, por que eu tenho, por que isso me trava, por que eu não posso? O que é que me barra? E aí tu vai começar a fazer essas perguntinhas para te conhecer.
nesse formato de autoconhecimento, tu vai começar a entender o que é que está travando, vamos supor, de tomar uma decisão, ou enfim, de entender esse medo ou essa trava na tua vida. Eu acho que o primeiro caminho é isso que a Letícia falou. Não tem como a gente olhar para se há esse medo disfarçado se você não trouxer o sintoma. Então, a partir do sintoma, aí a gente vai tentar olhar junto e alcançar de onde vem isso aí. Aí realmente pode ser medo de avançar, medo de fazer diferente do teu sistema, mas temos que ver aonde que está o incômodo, né? E a Carla disse que... obrigada. A gente vai ficar aqui olhando os elogios de vocês. Vocês são maravilhosos, gente. A gente só tem essa energia boa aqui, porque vocês estão aqui com a gente. Delícia estar com vocês, tá? Delícia, delícia. A Carla falou sobre o medo de... Acho que é de magoar as pessoas, alguma coisa assim. Se anular por conta dos outros. Ai, pois é, Carla. Então, primeira coisa, a gente está aqui buscando o autoconhecimento para justamente termos noção do nosso valor, da nossa importância. Depois que a gente reconhece o valor que a gente tem, quem somos nós, a potência que a gente jamais a gente vai se anular. Porque a gente tem consciência da nossa responsabilidade diante da vida e do que eu vim fazer aqui. E se eu tenho um propósito na minha vida, e a nossa vida é única, rara e preciosa, e como eu digo, não sabemos se teremos outra, você tem essa responsabilidade de dar conta dos talentos que vieram com você. Só que a gente não sabe nós não sabemos quem somos porque não nos conhecemos em profundidade. Como não nos conhecemos em profundidade, a nossa superficialidade não nos dá segurança para dizer um sim ou um não. Quando a gente... É claro, é óbvio que você vai se colocar em primeiro lugar. Porque você já sacou quem é você. Você já falou, gente, eu sou uma pessoa muito especial. Como é que eu vou abrir mão de mim? Como é que eu vou me anular por causa de outra pessoa? Agora, nós temos uma preocupação de pertencer ao grupo. E isso me faz concordar com determinadas coisas para não ser rejeitada. E aí você está com medo de ser excluída, medo de ser rejeitada, medo de não mais participar desse grupo, dessa conversa, de virarem a cara para você. Quando nós temos esse medo de sermos recusados, né? E por isso não conseguimos dizer um não, ou nos anulamos por conta do outro, provavelmente você está com um vazio, uma coisa que precisa ser preenchida, e isso se chama a presença do teu pai e da tua mãe. Quando nós estamos bem resolvidos com esses dois bem colocados aqui, seu pai do lado direito, sua mãe do lado esquerdo, você vai com toda a força. Com toda a força. E aí você confia na vida. E quem confia na vida tem muito mais chance de ter mais coragem do que medo. Porque quando a gente confia na vida, a gente sabe. Mesmo que eu esteja passando um momento difícil, vai dar tudo certo. Porque vai dar o que tem no meu planejamento. E eu estou aqui para isso, eu estou aqui para a vida. E eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha força, eu tenho minha ancestralidade. Eu não vim aqui a passeio. Eu tenho consciência que eu sou uma pessoa honesta, digna, direita, corro atrás das coisas que eu tenho que fazer. Então, eu estou dando o meu melhor. Eu estou me colocando à disposição da vida. Por que a vida ia fazer alguma coisa só para te maltratar, para te deixar triste? A gente começa a confiar na vida quando a gente tem essa força dos nossos pais e quando você tem pequenas vantagens, pequenos avanços.
Pequenas coisas que foram dando certo que podem fazer você acreditar. Bom, se isso deu certo, isso aqui também pode dar. Aí você vai, aos poucos, dando mais um passo, mais um passo, mais um passo. Mas se anular nunca, tá, Carla? Jamais. Ser preciosa e rara e importantíssima para muitas pessoas. Exatamente. Inclusive, dentro do sagrado feminino, a gente tem essa, vamos dizer, tendência a doar muito, a dar muito. Porque nós, como mulheres, fomos ensinadas a dar, a doar, a se doar, a servir, a ajudar. E aí o ser ajudada, o se olhar, o se cuidar antes de cuidar o outro, ele fica sempre em segundo plano. Então, nos olharmos como mulheres que têm o seu espaço, que têm a sua, como diz a Marley, não veio aqui a passeio, tu tem a tua importância, tu faz diferença no mundo de alguém e principalmente no teu mundo. Porque tu é a pessoa mais importante para ti. Tu precisa ser a pessoa mais importante para ti. E aí, eu adoro as constelações por causa disso. Conversa muito bem, né? A função de confiar. A gente tem essa confiança em nós quando a gente confia no pai e na mãe, como disse a Marley. Aí a gente desenvolve essa confiança em sermos quem somos. Porque não estamos brigando com quem nos deu a vida. Não estamos brigando com me ensinaram isso ou me ensinaram aquilo. Não, eu sou a minha essência, eu sou a minha verdade. Então, eu tenho confiança. E aí eu não tenho medo. Agora, nós temos também possibilidades de estarmos vinculados a um medo que não é nosso, sabe? Às vezes, assim, olha, nosso pai ou nossa mãe, ou uma ancestralidade, tinha muito medo, medo de avançar, medo de resolver coisas, né? Então, a gente pode estar vinculado lá, no medo da nossa mãe, no medo do nosso pai, ou alguma coisa que tenha vindo através deles, assim. Então, vocês precisam observar o seguinte, olha, entre pai e mãe, tá? Dá uma olhadinha lá, vê qual dos dois que você tem mais crítica. Às vezes você gosta muito do teu pai, gosta muito da tua mãe, mas você diria assim, geralmente eu faço essa pergunta, você gosta muito do seu pai, ou você gosta muito da sua mãe? A pessoa diz assim, eu gosto, mas assim, olha, bom, então não. Se tem mais assim. Se tem o mais, tem crítica, entendeu? Porque quando a gente gosta completo. Não tem discussão, né? Eu gosto. E quando você tem o mais eu acho que a minha mãe... Bom, então é aí nesse momento que eu quero que você observe. Se tem alguma crítica, esse mais é crítica. É uma crítica construtiva, ok, é crítica. Okay. Então, se tem o mais, se tem uma crítica, seja com o pai ou com a mãe, você tende a se vincular a um deles, justamente naquilo que você não concorda muito. Né? Na hora que você critica, que há um julgamento, você vincula naquilo que é mais difícil dessa pessoa. E aí, se a sua mãe ou seu pai estiverem vinculados a alguém do passado, né? Pai ou mãe, você acaba pegando isso para você. A coisa está lá atrás, você acaba pegando. Então, façam esse exercício. Olhem para o pai e para a mãe de vocês. Vê se tem alguém ali, alguma coisa que está te vinculando a uma crítica. Então, pode ser que dali tenha uma origem desse medo que não explica, né? Não se explica. Então, esse medo de machucar o outro, eu te faço uma pergunta, tu não precisa colocar aqui se você não quiser. Você foi machucado? Você se sentiu machucado?
que às vezes a gente tem esse medo de machucar o outro porque a gente não quer se machucar. Então a gente faz para o outro aquilo que deseja que os outros fazem para nós. Então a gente projeta muito essa relação. Então é bom dar uma olhadinha nessa questão e principalmente esse medo de machucar o outro. Pensa assim, tu é uma pessoa que faz, como a Marley disse, o teu melhor a cada dia. Cada dia nós somos uma versão melhor de nós. Por que que esse medo tão grande de expor a tua verdadeira essência com medo de machucar o outro? Se o outro se sentir ofendido, invadido, enfim, seja qual o sentido de machucar que tu queira dizer, é porque ele não está em equilíbrio contigo também. Então eu acredito que que essa aceitação de ti vai te dar esse olhar. Tu não vai machucar o outro, mas tu precisa entender que tu precisa estar firme, tu precisa estar na tua verdade. E eu digo tua verdade é a tua essência, conhecer a Andressa de verdade. Aquela, como eu coloquei no Rios aquele, quem você é quando não está performando para ninguém. Quem você é quando não está tentando se encaixar no mundo de alguém. Quando não está tentando se encaixar para não machucar, para não judiar de alguém. Só que esse se encaixar não está na tua verdade. Tu não está na tua essência de ser mulher. Se tu tem que fazer força, não está fluindo. Então, olha com amor para ti. Tu faz o teu melhor a cada dia. Tanto que tu disse ali, eu nunca fiz isso. Mesmo sem nunca ter machucado ninguém. Às vezes também, sabe, Letícia? Às vezes a pessoa, ela é machucada na repressão, por exemplo, na infância. Imagina que a pessoa pode ter passado por um trauma, por alguma situação, e que alguém responsabilizou essa criança. Aí ela está assim por sua culpa, né? Você falou isso, olha como é que ela ficou agora. Então isso pode ter ficado registrado em algum momento e você travou nesse ponto. Né? Então toda vez que você vai para ter um encontro com alguém, você já vai com aquele medo de tomar a mesma atitude. Pode ser que você nem se lembre. Isso pode ter acontecido no momento que você nem se lembre, mas que ficou essa memória. Uma prática muito boa é assim, ó, se tem um encontro, se você tem uma entrevista, você pode fazer o seguinte, você pode sentar, tá? Fechar teus olhos e colocar o medo na tua frente, tá? Por exemplo, tenta imaginar uma forma para esse medo. Pode ser até que apareça, tipo teu pai, a tua mãe, ou alguém que te machucou, né? Pode ser que apareça. Você vai colocar na tua frente uma representação para o teu medo. Se você não conseguir imaginar nada, não tem problema. Você sabe que o medo está ali, né? E aí você vai dizer para ele com os olhinhos fechados, com muito carinho no coração, tá? Você vai dizer assim, eu te vejo com amor. Olhe para o teu medo. Porque ele pode estar representando alguém do teu sistema ou alguma coisa que aconteceu no passado. E ele precisa ser visto, enquanto ele não for visto, acolhido e liberado, ele vai vir te incomodar. Então, como a gente não sabe a origem, a não ser que a gente faça lá uma regressão, uma hipnose, isso, eu não trabalho com isso. Esse é um exercício simples, gente. A gente não sabe de onde veio o medo. Então, feche seus olhos, imagine o medo. Sinta ele, veja que ele está perto de você e que não está acontecendo nada com você. E olhe para ele com amor. Porque o que o medo faz com a gente? O medo faz nós nos afastarmos daquilo que a gente precisa se aproximar. Então, o medo pode estar representando alguém da sua família que seja excluído, que não queira que ninguém se aproxime dele por alguma condição.
estiver representando, e se você não sabe quem é essa pessoa, mas você olha esse medo e diz, eu te vejo com amor, e tá tudo bem agora. É como se você apaziguasse o medo. Você dissesse, eu já te vejo, e tá tudo bem, e a gente pode seguir bem agora, tá bom? Então, sempre que você tiver medo, olhe para o teu medo e converse com ele. Porque pode ser realmente uma necessidade do teu sistema para que o medo seja visto. Porque se a gente imaginar quantas e quantas gerações passaram por tantos traumas, tantos medos, né? Me vem agora aqui, nesse momento, períodos de guerra, que os homens iam e as mulheres tentavam defender as casas. E quanta violência acontecia dentro dessas casas com essas mulheres. E quantos registros ficaram nesses úteros de medo. E aí a Letícia toca o barco, porque é ela que sabe desse assunto. Então, como nós vamos acessar a origem desse medo? Pode estar 3, 4 gerações ou mais atrás. Então, faça esse exercício, né? Faça, que vai ficar leve para você. Porque se tu te sente travado em todos os sentidos, é porque sim, precisa urgentemente ser olhado para seja o teu sistema, seja a ti como mulher, tá? Então, eu, como terapeuta, te orientaria a fazer isso. Claro que esse exercício da Marley é ótimo. As ervas que eu vou passar para vocês hoje é ótimo. Vocês podem seguir muito. Vai ser uma das coisinhas que tu vai fazer que vai começar a desencadear esse destravar da tua vida. Por isso que o autoconhecimento, ele é sabedoria, para a gente poder viver uma vida mais liberta dessas questões que nos marcaram na infância e na adolescência. E de vez em quando, a sua criança vai vir, vai tremer as suas pernas. A sua criança vai vir com os machucadinhos dela. A gente precisa acolher essa criança com muito amor, né? Acolher mesmo, mas conversa com ela. Olha, tá assim, olha, eu preciso ir para a vida com tudo que eu tenho. Isso que já passou. E eu tô aqui para te acolher. Não precisa você esperar que aquela pessoa que te machucou, que aquela pessoa que te ofendeu, que aquelas circunstâncias que você passou sejam retratadas por aquela pessoa. Porque aquela pessoa também, naquela condição, naquele momento, não tinha como fazer diferente. E aí quem raciocina assim? Uma criança ou um adulto? Um adulto. E aí é esse adulto, você que está aqui me ouvindo agora, é que vai ter que ter essa condição, essa capacidade de pegar a tua criança e conversar com ela. É essa relação contínua na nossa vida, porque vira e mexe, a nossa criança vem, gente. Vem, chora, vem, sente carência, vem, queria uma condição mais favorável de vida. É a nossa criança. Tá tudo certo, porque nós somos assim também. Nós vivemos esse período da nossa vida. Um outro exercício muito bom é você trazer sua mente para o presente. Porque no agora não está acontecendo nada. Nós só acessamos o medo quando vamos para o nosso passado, para as nossas memórias, igual você falou aí, ou quando vamos para o futuro que não sabemos o que vai acontecer. E isso se chama ansiedade, que também nos trava. Então, você observa bem, você se colocando nessa postura do momento presente, você pode olhar para o passado, que aí é para sua criança, e dizer, já passou, tá tudo bem agora, segura a onda aí. E aí você olha para o teu futuro e diz assim, camarada, você não chegou ainda, cara. Como é que eu vou ter certeza que isso vai dar encrenca? Então, o medo, o futuro também nos traz medo. Porque o futuro é incerto. Mas se nós convivemos numa vida completamente incerta e imprevista, vamos conviver com mais naturalidade, que o imprevisível é o mais previsível de acontecer. Que Deus é o mais previsível. Isso é maturidade. Você respira, para não te travar, respira um pouco, vai para um banheiro, vai para um lugar e sente teu corpo. Só sente a tua respiração.
respiração, por 1 minuto, você sai daquele momento de desespero. E você diz para você mesmo, tá tudo bem agora. Isso que está acontecendo na minha mente não é no agora. Traga sua mente para o agora. Entende? E faça sempre esse exercício. Respira e solta. Solta, né, Letícia? Exato. E aqui as meninas trouxeram bastante essa questão da infância, né, Marley? Eu tenho uma prática muito bonita. Marley tá dando eco no teu celular. Não estava dando antes. Agora não tá. Então, tem uma prática muito bonita e muito fácil. Fácil que eu digo, ela é simples de se fazer. Eu fiz ela há uns 2 anos atrás e eu tenho repetido ela várias e várias vezes. Pode que isso, né, que essa prática ela tenha em vários outros lugares, tá, gente? Mas eu intuí ela de fazer num dia, pode que outras pessoas já tenham intuído também e tenha por aí pela internet. Mas é o seguinte, é tu pegar, como a Marley disse, imaginar o medo da frente, né? Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Você vai ver aquela menininha, vou dar o meu exemplo, aquela Letícia pequenininha que sentiu medo em uma determinada memória. Volta para essa memória, pega na mão dessa você pequena e diga, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Abraça, acolhe essa criança e diz para ela que agora a gente tem força, agora a gente tem coragem. Pega ela da mãozinha e segue caminhando, como se saísse dessa memória com amor, com confiança, com acolhimento. Seja a memória que for, até as mais doídas. Vê a memória, olha, fica frente a frente com a tua criança, com a tua, no caso minha, Leticinha, abraça ela, acolhe ela, eu te enxergo, eu sei por o que tu passou, mas agora tá tudo bem, tá tudo certo. Pega da mãozinha dela e segue, como se tu tivesse saindo pro teu presente. Não exclui essa criança. Não rejeita essa criança, porque faz parte do teu passado. E o passado a gente não muda, mas a gente ressignifica. A gente traz essa criança para o presente dizendo que deu tudo certo. Nós crescemos, nós estamos bem, nós estamos com a nossa vida e nós podemos fazer o que a gente quiser da nossa vida. Então essa criança não precisa ser uma trava, um peso. Essa memória não precisa ser uma trava, um peso. Ela pode vir junto como bagagem de aprendizado para a nossa vida. Então, pega a criança de vocês pela mão e leva. Façam isso em todas as memórias de dor, de medo, de insegurança. Todas as que vocês sentirem. Vai acontecer de um dia você estar em determinada situação e vocês, lembrei de algo que me deu medo. Se tu puder, naquele momento, fecha os teus olhos, ou então só visualiza. Tu pode estar caminhando, como diz a Marley, tu pode ficar caminhando e meditando. E essa é uma prática meditativa, de tu enxergar essa criança, pegar pela mão e segue. Isso é um autocuidado e autorresponsabilidade. Eu sei que a gente tem vontade que alguém pegue a nossa criança pela mão, que alguém cuide dessa criança. Observa uma coisa. Você nasce com a responsabilidade de evoluir, de crescer como ser humano. A gente até pensa que a gente veio para trabalhar, para ganhar dinheiro, para constituir família, né? Uhum. Na realidade, a gente veio para viver as relações. E dentro das relações, crescer, evoluir. Então, não adianta esperar que o outro pegue pela nossa mão.
Porque se o outro pegar pela minha mão, eu não vou ter mérito do meu crescimento. Quando o outro soltar a minha mão, eu não vou saber para onde que eu ando. Então, por isso que o nosso caminho evolutivo, em especial de autoconhecimento, ele é solitário. Não que você precise viver numa solidão, mas a sua introspecção, ela é fundamental para você crescer. E nesse momento de introspecção, é só você com você mesma. Observa, se você estiver numa cama de hospital, e se estiver no momento de você partir, ninguém vai partir com você. E você não consegue puxar a mãozinha daquele que te apoiou a vida inteira. Ao mesmo passo, a pessoa que te apoiou a vida inteira pode partir antes de você. E isso quer dizer que nós somos individualidades. Nós somos únicos. Nós podemos viver junto de outra pessoa, mas não depender que essa outra pessoa pegue a minha criança pela mão. Passou o tempo, quando éramos criança, que a gente machucava e o pai e a mãe vinham e cuidavam da gente. E pode ser que você diga assim, mas eu não tive um pai e uma mãe que cuidou de mim. Mas se hoje você está me ouvindo como adulto, você pode cuidar da sua criança. Agora, delegar isso para que até que você encontre um parceiro ou uma parceira que venha fazer o papel da mamãe ou do papai que não pegou na tua mão, é realmente determinar na tua vida que você não vai crescer. Que você vai ficar a sua existência inteira nessa condição infantil. Tem um passarinho aqui no meu telhado, fizeram um ninho, os bichinhos nasceram, 2 morreram e um não consegue voar. Ele fica, eu já tentei ajudar, e aí vem os outros passarinhos. E quando o passarinho, ele não consegue comer, porque é muito novinho, já tentei e não consigo dar comida. Aí, de vez em quando, vem um passarinho, que deve ser a mãe, e rapidamente ela já está com o biquinho aberto, ela solta na boquinha e nem para o voo. Então, o passarinho, ele fica assim, ó, com a boquinha aberta, esperando a comidinha chegar. Eu me lembrei disso agora, porque muitos de nós sabemos que temos condições de buscar o nosso alimento, mas ficamos esperando, biquinho aberto, a mamãezinha vir e colocar o alimento na nossa boca. Crescer dói, crescer dá trabalho, crescer precisa eu parar tudo e vir assistir uma live sobre autoconhecimento. Crescer envolve relações difíceis, porque quem quer crescer não vai ter relação fácil. Mas por que então eu estou fadada ao insucesso? Não, porque ao contrário, quanto mais desafiador for a tua vida, mais você vai evoluir. Agora, só evolui o adulto. Então, não tem o que fazer. Eu posso até pegar na tua mão e a gente brincar de roda. Eu posso botar uma música infantil aqui e você se sentir confortável. Mas jamais um terapeuta pode ser tua mãe ou teu pai. Nós precisamos te ajudar a caminhar sozinho. Entende? Então, nós deixamos aqui ferramentas para que você saia daqui e bate aquele papo com a tua criança, né? Exato, exatamente. Outra coisa, Marley, tu falou que as relações tumultuosas vão trazer essa evolução, esse autoconhecimento. E pensem comigo, experiência própria. A gente, quando os 2 evoluem, ou os 3, ou enfim, as pessoas do teu convívio, que vão ficar no teu convívio, a evolução é contínua dos 2, dos 3, enfim. Essas pessoas nos acompanham no momento em que a gente evolui. Porque, gente, vocês têm que entender que ninguém quer que a gente sofra. Ninguém está querendo que aquele parceiro, aquela parceira que está do nosso lado, ela não quer que a gente sofra. Ela quer o nosso melhor, ela nos ama. Então, quando esse parceiro, essa parceira que nos ama, vê a nossa evolução, vê nosso autoconhecimento,
a gente subindo degrauzinho, degrauzinho, para se chegar à nossa essência, a gente tem o quê? Auto-amor. E aí a gente está pronto para amar. Então pensem que lindo é isso. O autoconhecimento não nos distancia das relações. Ele nos aproxima de relações saudáveis para nós e para os outros. Todo mundo ganha. O crescimento requer coragem, né? O medo é justamente, ele está muito relacionado ao não me mover. Exato, ao ficar onde... E por vezes também ele justifica a sua não ação, né? Exato. Você não vai lá levar aquele currículo, não sei, eu tenho medo, porque aquela vez, né, já me disseram não, agora vão me dizer não também, então eu tô com medo, acho que eu não vou. Então justifica a não ação. Novamente eu te digo, a coragem ela vem junto com a tua postura adulta. E vencer esse medo, para quem não pegou aqui, depois olha a live no começo, faz aquele exercício. Olha pro teu medo com amor, fala eu te vejo, né? E tá tudo certo agora, nós estamos bem, a gente vai tranquila. Respira fundo, quando chegar lá, tá na entrevista, tá dando aquela tremedeira, respira fundo e traz a tua mente pro presente. Agora tá tudo bem. E determina. Ganha força. Aí, tá muito difícil? Coloca a mamãe, o papai do lado direito, coloca a mamãe do lado esquerdo e fala, tô na força dos dois, eu não tô sozinha. Nós não nascemos do ovo, gente. Entende? A força do teu... Exato. Eu não consigo, Marley. Aqueles dois, falei, bom, então realmente você vai precisar de muita ajuda. Porque se a gente não conseguir acessar a força primordial que me deu vida, que se chama pai e mãe, se eu não consigo acessar a vida que chegou através desses dois, realmente você pode passar por muitos desafios de medo, de insegurança. Porque nós só temos segurança, confiança, quando nós temos a força daqueles que nos deram a vida. Mas eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Ou eu fui adotada. Não tem problema. Você sabe que alguém gerou a tua vida. Você pode imaginar esse pai, você pode imaginar essa mãe. Não é o fato de não conhecer pai e mãe que a gente não consegue ter eles num bom lugar no coração. É o fato de eu fazer um julgamento ou uma crítica sobre o que fizeram da minha vida. Mas me abandonaram, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Então, nesse momento em que eu faço a minha crítica, eu simplesmente perco a força que vem desses dois. Marley, eu vou ter que aguentar goela abaixo meu pai e minha mãe? Não. Você precisa só dizer, obrigada pela vida que veio de vocês. Se não fosse vocês, eu não estava aqui. Agora, o que acontece com o teu pai e tua mãe são um homem e uma mulher cheios de defeitos. E não é porque se tornaram pai e mãe que se tornaram santos e sábios. Então, coloque tua postura mais uma vez de adulto. Olhe para a tua criança que foi abandonada pelo pai e a mãe, ou que foi machucado, ou que foi violentado, o que seja. Tem coisas muito profundas, tá? E que deixaram marcas e que hoje você tem travas nesse lugar, medos de se mexer, é a criança que sofreu esse momento. Mas eu já era uma mulher quando eu passei por isso. Sim, mas quem registrou essa dor foi a sua criança. A criança que estava no seu adulto ali naquele momento. Então, em todo momento você vai fazer isso. Quem sente esse medo? É essa criança. Vai lá, conversa com ela, colhe. E assim, olha, não perde a oportunidade de ir para a vida. E se tiver muito, muito, muito difícil, pede ajuda. Exato, exatamente. Outras ferramentas que a gente pode usar, né, que eu vou dar umas dicas aqui, são as ervas. Muito e bom. De novo, mulherada e pessoas que estão aqui. O que eu passo aqui para vocês são ferramentas de auxílio. O fundamental é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Esse é o fundamental. Nada vai te curar num passe de mágica. O que te cura, o que traz a cura, o que traz o amor é o autoconhecimento. E tudo isso que a gente traz para vocês
São olhares de autoconhecimento, são práticas de autoconhecimento, são ervas para facilitar esse autoconhecimento. Então, isso são ferramentas. E a disponibilidade de vocês estarem aqui é uma busca. Uma atitude. Exato. A Rosane perguntou se, então, quando o medo aparece, é sempre na criança. Sim. Porque quem precisa de proteção? Quem se sente, eu preciso que me protejam, eu preciso ser cuidada, eu não consigo sozinho. Quem é que tem essa percepção? É a criança. Geralmente, que nem a Marley disse, aqueles registros de medo, eles vão estar relacionados a essa criança. Porque está ali registrado. Aquela criança, eu passei por um trauma agora na vida adulta. Tá, tudo bem. Mas quem registrou, como diz a Marley, foi a criança. Que estava presente contigo. Né? E mesmo os traumas, a gente não descarta nada, tá, gente? Pessoa, às vezes, por exemplo, sofre um acidente de carro, né? Depois tem um medo. Mas é um medo físico. É o que a gente disse aqui no começo. É um medo físico. Ficou um registro, um trauma na tua parte psicológica física. O que nós estamos falando aqui é desse medo que surge de uma situação que te deixou traumatizada no aspecto emocional. Então, por exemplo, mesmo que você tenha sofrido um acidente, tá? E isso ficou um trauma em você. E hoje, quando você entra no carro, você morre de medo. Faça aquele exercício que eu te falei. Coloque diante de você aquela situação, aquele que seja um acidente, que a pessoa nem quer lembrar, né? E olhe com amor, né? Olhe com amor e pergunte: o que você ainda quer me dizer? Por que eu ainda fico presa? E quando eu entro no carro, eu tenho medo de você. Faça esse exercício, essas coisas não acontecem por acaso. Situações traumáticas de violência, de um assalto, de um acidente de carro, não acontecem por acaso. Tem um campo de energia no teu sistema, na tua história, onde você está, no teu contexto de vida, que acabou te levando e te atraindo, ou você atraindo essa condição. Ainda assim, eu digo, é para o teu aprendizado, é para o teu crescimento, é para o teu autoconhecimento. Então não adianta só tomar um remédio para poder viajar. Não adianta só acessar um psiquiatra, que é às vezes necessário para sair do estado de pânico. Precisa você, talvez com a ajuda de um terapeuta, quando a coisa é muito profunda, para que você não tenha um surto, não tenha alguma coisa assim, fazer esse exercício de olhar com amor para essa situação que ainda te tira a paz. Tudo aquilo que nos tira a paz. Nós precisamos olhar com amor e perguntar: o que eu ainda preciso aprender com isso que eu não vi? E aí, assim que você vê, você pode dizer: bom, então tá visto. Né? Eu te vejo com amor, eu me libero de você. E aí, existem traumas desse tipo que o tratamento com barra de Access ajuda muito. Eu não trabalho com barra de Access, mas faz uma desprogramação. Então, vocês podem procurar um outro tipo de terapia que possa desprogramar o trauma que está na sua mente, tá? Então, aqui a gente já trouxe algumas ferramentas e cada um vai saber de si, né? Aí agora a Letícia segue com as ervinhas e com os banhos, né? Banhos e vaporizações. Tá. Por que é vaporização? Vaporizações. Oi? O que é vaporização? Pode ser que a pessoa pergunte: o que é vaporização? Isso. Gente, a vaporização é uma sauna íntima, tá? Tanto mulheres e homens podem fazer. Para as mulheres, ele é mais direcionado às memórias uterinas, tá? O que é essas memórias? São esses registros de dor, ou esses registros de todas as memórias, na verdade, né? Mas como esse medo pode estar lá numa memória, num registro, seja da tua criança, seja um medo físico, enfim, não tem problema. Ele está registrado no teu útero como memória. E ele vai ficar voltando na tua vida até que tu consiga lidar com ele. E para a gente poder lidar com o medo, né? Esse medo,
a gente pode usar uma das ferramentas que são as ervas. E aqui eu trouxe uma relação de 8 ervas medicinais, tá? Que tu pode fazer um banho ou uma vaporização, tá? Dentro de um protocolo de ginecologia natural e sagrado feminino, a gente orientaria em relação à lua e ao teu sistema que eu digo, o teu corpo, tá? O que é melhor no teu caso, tá? Aqui eu tô te dando uma visão geral, tá? Tu pode usar uma ou duas das ervas juntas, tá? Como você sentir. Mais que duas eu não indico nesse momento, porque não é um protocolo de atendimento, tá? Então, vamos lá. Caderninho, caneta. Isso aí. Peguem caderno e caneta, anotem aí. O alecrim. É um maravilhoso alecrim. Eu adoro essa erva. Uma das ervas que eu adoro, né? São muitas. Ele limpa traumas e medo. Ou seja, ele está ligado literalmente aos traumas. Ah, eu quero tratar o sentimento de medo e culpa. Aí, tu vai usar o ERA. O alecrim é para traumas e medos. Aí depois tem a camomila. Ah, maravilhosa camomila. Outra que é coisa mais querida. Elimina o medo e a falta de fé. Ou seja, aquela confiança na vida que a Marley falou. Vai lá e faz uma vaporização de camomila. Faz um banho de camomila. E a camomila, ela não vai agir só aí. Ela vai agir na raiva, enfim. A camomila, ela tem um mundo só dela. Ô, Letícia, quando a pessoa não tem aquele banquinho de vaporização, dá para fazer numa bacia, alguma coisa assim? Dá. Deixa eu pegar aqui para fazer uma amostra para vocês, só um minuto. A gente vai achando um jeito, né? Tem o banquinho. Assim? Né? A gente vai achando um jeito. Ó. Assim, ó, pode pegar um pratinho, uma cumbuquinha. Essa daqui é uma cumbuquinha que tá cheia de pedrinhas. Eu não sei se vai dar para mostrar. Aqui, ó. Ela tá cheia de pedrinhas no momento. Mas essa daqui é minha cumbuquinha de vaporização. Eu pego, não precisa ser muito das ervas, tá, gente? Pode ser uma folhinha, 2 folhinhas. Porque o que é a vaporização? As ervas secas, pode ser secas ou frescas, depende do que tu tiver. Porque o que a gente precisa da erva é o DNA dela, é a energia dela. A gente está trabalhando no campo energético. Então, não tem necessidade de ser uma quantidade exorbitante de ervas. Ou então, tem que ser seco ou tem que ser fresca. Não. Todas elas contêm o DNA da planta, contêm a energia da planta. E é isso que a gente vai trabalhar. Então, tu pode pegar a tua cumbuquinha, tá? Ou teu... Tem uma amiga minha também que usa uma leiteirinha, né? Que ela comprou só para isso. Ou tem uma cumbuquinha, um pratinho, uma coisinha de barro. O que tu tiver. O que tu tiver. Sempre faz com o que tu tiver. Aí tu vai colocar ela no chão, tá? E vai ficar com um saião, sem calcinha. E tu vai acocar e deixar a tua vulva pertinho, sem queimar. Tá? Botem a água e sintam quanto mais perto vocês podem ficar, tá? E aí vão receber aquele vapor que vai entrar através do teu canal vaginal e vai fazer essa limpeza no teu útero, tá? E aí ele vai trabalhar diretamente nessas memórias. Com certeza tu vai sentir diferença, principalmente no teu filho. Letícia? Ou até quantos minutos a pessoa fica ali nessa vaporização? Olha, eu gosto de ficar enquanto eu estou sentindo o vapor, tá? Porque aí automaticamente eu consigo fazer essa meditação de sentir o vapor entrando no canal vaginal, fazer essa visualização. Então, para mim, Letícia, é mais fácil enquanto eu estou sentindo o calorzinho. Então, eu vou ficar nesse momento. Ai, não, eu tenho outra pessoa, né? Eu tenho uma facilidade de entrar em meditação e eu gosto de ficar. Então fica, aproveita esse momento para ti. Não tem um mínimo, um máximo, tá? A não ser que tu esteja fazendo um tratamento, tá? Pegando o gancho, o medo, né, tá ligado aos rins. Então,
mulheres que têm muito medo podem ter cistite, podem ter pedras nos rins. Então, aí tu estaria tratando o medo por conta de uma doença física. Aí sim, a gente tem um protocolo que aí ele precisa ser assistido à risca, tá? Mas se não, Aile, eu quero ir trabalhando assim, bem no autônomo, né? Então, vai fazendo como você sentir. Ficou 10, 15 minutos, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá? Aile, eu posso misturar o alecrim com a camomila? Pode. Porque o alecrim, ele trata os traumas de medo, né? E os traumas relacionados ao medo. E a camomila, ela trata o medo e a falta de fé. Ou seja, se aquele trauma, aquele medo tá te bloqueando de confiar na vida, de seguir o teu fluxo, são duas ervas maravilhosas para te juntar. Porque agora, uma vai complementar a outra. Só lembrando que, assim, que eu já peguei com a Letícia isso, né? No momento que você vai preparar, lavar essa vasilhinha, lavar as ervas, botar água para esquentar, você já está num processo de conexão com aquilo que você quer. Você está com intenção, você não vai fazer aquilo e gritar com a pessoa. Chega ali conectada, pega um momento que você está sozinha, faz um ritual para você. Não é, Letícia? Realiza aquilo ali, aí quando estiver fazendo vaporização, vai liberando. Pode até fazer esse exercício de olhar para o teu medo enquanto estiver na vaporização. Faz esse exercício para o teu medo. Olha que felicidade. Fala, olha, eu estou te entregando um cheirinho bom, uma ervinha boa. Ai, fica bem. E assim, tem que ter esse movimento também, né? E esse já é uma conexão de autoconhecimento, né, Marley? Porque nesse momento em que tu tirou esse tempo para ti, fazer a tua vaporização, aquecer a água, escolher a erva, lavar a tua vasilha, arrumar o teu lugar, botar uma vela, botar um incenso se você sentir necessidade, diminuir a luz se você sentir necessidade, e ali focar em cima daquele vaporzinho, sentindo aquele quentinho, aquele aconchego, aquele gostoso, né? Já é um autoconhecimento, já é um autocuidado. E o homem faz do mesmo jeito, Letícia? Como é que é? Sim, o homem pode fazer do mesmo jeito. Mas o que eu te digo assim, os homens é melhor eles usarem o banho, a não ser que sejam homos, porque aí a gente sim trata esses registros de sexo também, tá? As vaporizações, elas tratam diretamente com o órgão sexual. Então, sim, se eles forem homossexuais e quiserem fazer uma vaporização para limpar essa troca que foi ruim, sim, pode fazer, tá? Mas o banho, são héteros, não tem essa paciência, às vezes, para fazer, faz o banho. Dá para tratar igual, gente. Dá para cuidar igual, tá? Pode fazer um banho de assento. Então, Rosane, o banho de assento, ele é um pouquinho mais complicado na questão assim, ó, vai estar muito em contato direto, tá, com a tua vulva. Então, se tu tiver algum se tiver desregulado o teu pH, se tu tiver com uma cistite, se tu tiver com um corrimento, se tu tiver com uma cândida, qualquer uma dessas coisas que tiver pode agravar, porque o banho de assento ele é um banho quente. Processos inflamatórios, fungos são quentes, então tu vai agravar o teu sintoma. Então o que eu te digo assim, é melhor a vapo. Não tô afim de fazer a vapo. Faz o banho, tá? Não, eu queria trabalhar com os banhos de assento porque eu gosto dos banhos de assento. Então vamos fazer um protocolo, tá? Deixa eu conhecer tu como mulher, vamos fazer um atendimento e aí a partir disso, sim, eu posso te dar um faz assim que não vai ter problema, tá? Tá. Vamos seguir com as ervas. Faltam mais 4 ervas. Tá. Já estamos uma horinha já.
O coentro, tá? O coentro, ele ajuda a enfrentar desafios que trazem medo. Ou seja, situações que te trazem o medo de fazer. Então, ele vai te dar essa coragem, tá? A erva de São João, ela está extremamente ligada ao medo do abandono, tá? Então, memórias, resquícios de abandono, trabalha com a erva de São João, tá? A tansagem, ela elimina a energia do medo. Ou seja, Lê, eu não sei em que está ligado o meu medo. Usa a tansagem. Aí tu pode usar a tansagem junto com a aroeira, que, né, elimina o medo e a culpa. Porque é um genérico. Eu não sei onde está enraizado. Então, trabalha com essas duas. Ou então, somente a tansagem. Tá? E depois, nós temos um coringa aqui também. A uva urze, que ela trabalha o medo de falar. Olhem só, gente. A gente conseguiu ervas para traumas, eliminar a falta de fé, situações desafiadoras, medo do abandono, a energia do medo em si e o medo de falar. Tem uma para cada situação, gente. Vamos usar dessas ervas. Faz isso. Nossa, Letícia, a gente faz... Não sei se vocês conseguem alcançar a felicidade que fica eu e Letícia no final de uma live. Da gente ter conseguido entregar esse conteúdo para vocês e te dizer assim, por hoje, né, fizemos algo bom por nós e por vocês. Então, assim, a nossa gratidão é imensa por vocês estarem com a gente, né? Ó, perguntou se você pode deixar escrito. Isabela, me chama lá que eu... qual é a última? A Carla perguntou pra mim. Me chama que eu escrevo lá, sim. Ou até no post agora eu coloco as ervas. Eu boto no post agora dessa live aqui, eu vou botar as ervas também. A última, Carla, é a uva urze, tá? Se tu quiser depois me chama lá no privado que eu te mando uma foto, tá? Para te poder identificar essa planta. Mas em ervarias, ervarias não. Em farmácias ou casas com ervas, tu consegue, até com temperos, tu conseguir essa uva urze, tá? Geralmente essa daqui é seca, tá? Então, assim, acho que para a gente encerrar, eu acho que todos nós poderíamos agora fechar os olhos um pouquinho, quem está aqui até agora, né? E respirar fundo e fazer esse exercício. Olha para o teu medo. Olha para o teu medo. E vê se causa em você algum desconforto. Se você conseguir, posiciona o teu pai do lado direito, em cima do teu ombro, botando a mãozinha dele, sem julgamento. E do lado esquerdo, deixa a mãozinha da tua mãe ficar ali em cima, sem julgamento. Sente a proteção. Sente a força desses dois nas tuas costas. E novamente, olhe para o teu medo. Perceba se ele é maior ou menor que você. Se ele for maior, olhe mais uma vez para o teu pai e para a tua mãe. E peça força desses dois para que esse medo diminua um pouco de tamanho. Vai sentindo a força desses dois nas suas costas. Olhe de novo para o medo. E diga para ele: eu te vejo com amor. E tá tudo bem agora. Diga para ele: por favor, me libere para a vida. E eu me libero
de você. Agradeça ao seu pai, agradeça à sua mãe e diga a todos: agora vocês podem ir em paz. E respira coragem, inspira profundamente, abra seus braços e diz: tô aqui, vamos lá, eu e a coragem nesse adulto, nessa força. Vai pra vida aí, gente, vai com tudo que a vida tá esperando vocês.